Alô, estamos aqui novamente com a Paula Araújo, que é cuidadora de idosos. Nós vamos abordar um assunto muito importante hoje, que é o preconceito. Ela é uma pessoa trans e ela vai conversar com a gente e contar como foi tudo na vida dela até hoje. E como se ela foi bem recebida no Brasil, se não foi, e ela vai nos contar tudo. Paula, muito obrigada por ter vindo. Eu queria saber assim, você percebeu que você era trans quando? É muito difícil essa parte, porque assim... na escola, eu era um menininho diferente dos outros meninos. E para você fazer ideia, eu parei de estudar com 14 anos porque eu cansei de apanhar na escola. Eu apanhava. Eu apanhava na entrada, eu apanhava no recreio, eu apanhava na saída. Quer dizer que essa história do bullying é antiga? Muito antiga. Um menino diferente, um menino mais delicado, um menino mais afeminado. Nem eu sabia o que eu era uma criança ainda. Pra você achava que você era o que era normal. Porque hoje em dia, uma criança com 14 anos, com a tecnologia, com a internet, você vê meu sobrinho de 9 anos, ou vai fazer 9 anos, ele que abaixou o meu banco digital. Mas eu tô com 48 anos. Quando eu tinha 14 anos, não era assim. Sim. Então a criança com 14 anos era uma criança. Sim. Então, eu chegava em casa, Graça, eu juro por Deus, eu ajoelhava e chorava, eu queria entender por que eu tava apanhando. Meu Deus, por que eu tô apanhando? E você não entendia o porquê? Não entendia. Eu não entendia. Então, chegou ao ponto de eu não aguentar mais, de eu falar pra minha família que eu ia pra escola, eu ia pro shopping, eu ia pra represa, eu ia pro parque, e ficava no horário, até eu falar pra minha mãe, não consigo mais. Tá. Ela falou, por quê? Porque aí eu comecei a entender que eu era um menino afeminado. Mas tem muita gente que fala assim, mas Paula, eu respeito a sua opção sexual. Outra coisa errada. Eu não tive opção. Eu nasci menina num corpo de menino. Ponto. Eu nunca me vi menino. Eu nunca me senti menino. Sempre me senti... O que você está querendo dizer é o seguinte, que não existe opção. Você nasceu... Eu nasci assim. Menina. Eu não tive opção. Eu não virei porque eu quis ou porque deu vontade, deu curiosidade. Eu nasci... Eu me sinto, independente de qualquer coisa, eu me sinto mulher. E foi bem difícil. Eu chamei minha mãe, meu pai, minha irmã, que a gente morava, olha, é assim, essa... Eu sou homossexual. Meu pai, que era um machão, preconceito, meu pai não gostava nem de homem afeminado. Meu pai me abraçou e falou, filho, que meu nome de verdade, meu nome de registro é Paulo César Araújo. Meu pai me abraçou e falou, filho, se você se sente feliz assim, eu te aceito. Minha mãe, que sempre teve amizade com homossexual, com pessoas afeminadas, com pessoas diferentes, mãe, não tem problema, a gente vai curar. Sim. Minha mãe me levou em psicólogo, psiquiatra, pra achar que poderia ter uma reversão. Ela achou que poderia ser mudado. Não, porque pra mãe, eu entendo hoje em dia, eu, com a maturidade, não é, às vezes não é, minha mãe não teve preconceito, minha mãe teve medo do que eu ia passar, que não é fácil. É você ser apontado na rua, e por mais que eu sou trans, eu não gosto de ser o centro das atenções. Então, as pessoas olham, é estranho, é diferente, sabe? Quantas vezes andando na rua, vira homem, cabra safado, essas coisas machucam, o preconceito, ele te agride. Sim. Ele te machuca de uma forma que você... Eu passei quase 2 anos sem sair de dentro de casa. Mas na verdade, Paulo, você está dizendo uma coisa que é de suma importância, que é o seguinte. Eu, por exemplo, me colocando na situação, eu gostaria muito de ser, e eu não sou. Então você eu vou te encher o saco. Falou? É isso aí. Muitas vezes acontece. Funciona? Perfeito. Ó, por exemplo, depois que eu comecei a me afeminar, tinha um pastor que morava na minha rua. Toda vez que eu passava, ele me xingava e me ofendia. Depois que eu comecei a me feminizar, tomar hormônio, ficar mais feminina, ele quis sair comigo. E ele queria fazer a mulher. Pois mas é o que eu disse. E eu não sou. Eu me sinto mulher, independente de qualquer coisa. Então, mas eu acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, é bem isso, né? A pessoa gostaria muito de assumir que ela é, por exemplo, se eu quisesse ser prostituta. Como eu não sou, e aquela é prostituta, então eu vou encher o saco dela porque eu gostaria de ser ela. E eu não sou por não ter coragem, entendeu? E é muito triste. Muito triste. É muito triste saber, e principalmente no país que eu amo, que é o Brasil, é o país que mais mata LGBTs, pessoas trans, pessoas como eu. Por nada. Quantas e quantas amigas eu tive que tinha uma família formada, uma família segura, e quando descobriram, jogaram pra rua. Os pais não aceitaram.
Então, e lá fora, o que resta? A marginalidade, a Sim. prostituição para não passar fome. Sim. Se tivesse aquele acolhimento dos pais, tentar entender, porque não é uma opção. Tem também, mas no meu caso, Sim, que eu mas tem defendo, opção e não opção. Mas, por exemplo, é o que você falou, prostituição, muito bem. Eu tenho amigas que são prostitutas, e aí? Se a pessoa vem de uma família pobre, ela não tem como se manter. Num país que a gente vive, que o salário mínimo é 1.500 e qualquer coisa, 1.600, como é que a pessoa vai pagar a luz, o gás, a comer a comida e se vestir e viver? Não dá. eu passei 7 anos na rua. Eu me prostituí durante 7 anos. Mas é por isso que eu tô falando. Para comer, E para tem- poder sobreviver, como como é você que- falou. Sabe? Então eu entendo, porque eu, graças a Deus, nasci numa família que tinha dinheiro. E eu também, a minha mãe falava pra mim, olha, hoje nós temos dinheiro, você quer estudar? Estuda, porque isso ninguém vai te tirar. Então eu estudei pra caramba, né? Porque tinha dinheiro pra estudar. E se eu não tivesse dinheiro, o que eu ia fazer? Sua mãe foi perfeita, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da Ninguém, gente. ela falou, estuda, gata, porque isso ninguém nunca vai te tirar. Então pronto, estuda, né? Agora, se eu não tivesse condição de estudar, eu ia fazer o quê? É isso. É a mesma coisa, não é? Perfeito. Então eu acho que antes de julgar qualquer coisa, antes de ter preconceito de qualquer coisa, se ponha no lugar da pessoa para saber como seria você se você fosse ela. Perfeito. Né? Acolha, tenta entender, abrace seus amigos, seus familiares, aquela pessoa diferente. Hoje em dia, eu tive várias amigas que se mataram porque não tinham coragem, ou outras pessoas que vivem no armário até hoje. Eu tenho homossexuais que se casaram com mulher e vivem uma vida dupla. Sim, eu porque conheço com medo assim. do preconceito. Isso deixa a pessoa infeliz e faz uma porque família ela infeliz. vive uma vida dupla, né? Uma fantasia, uma coisa que não é realidade, não é o mundo que ela gostaria de viver. Ela é uma pessoa e tem um personagem do dia a dia. Sim. Então, gente, é uma coisa muito séria que todo mundo deveria prestar atenção nisso que ela está falando, porque não adianta falar a preconceito é crime, não é nada disso, nós estamos falando de vida de pessoas, estamos falando de cabeça, falando de felicidade. Então, não é questão de ter preso ou não ser preso. Você não tem que ter preconceito, porque cada um é de um jeito e cada um é feliz. Então, se todo mundo fosse igual, ia ser uma porcaria também, né? Então, cada um é de um jeito e todo mundo tem que ser respeitado pelo jeito que é e pelo jeito que escolheu. Você não atrapalha ninguém, tratando as pessoas com respeito, Isso. tá tudo certo. O resto, não é? Acho que é o primordial. O resto, tudo bem. Saiba respeitar as pessoas. Sim. Perante Deus somos todos irmãos. Sim. Então, acho que o que prevalece é o respeito, Sim. a educação, Sim. é o olhar diferente, o olhar carinhoso. Se você não apoia, não Sim. critique. Sim. Já é muito. Não é? Por isso que eu falo que eu não sei se eu já te falei que eu sou escritora, que eu escrevi um livro berço ou beliche. Ou você tem berço, ou você não tem. Ou você vai dormir no beliche. Então, Paula, com todo esse preconceito que existe no Brasil, como é que você conseguiu se posicionar como profissional? Ó, de primeiro, eu bem jovem, eu comecei com uma tia minha a vender roupas. Depois comecei a vender revistas, Avon. Quando eu vi que não conseguia me sustentar, e eu tive que sair de casa, porque eu já estava começando a ficar mais feminina, e minha casa era pequena, eu não podia receber meus amigos, porque por mais que a minha família me aceitasse, não aceitava meus amigos. Sim. Então eu conheci uma pessoa e tive que ir para prostituição, que é uma vida muito triste, porque não que a prostituição, se vamos falar que é uma profissão, é triste, não é. Quem tem o dom, ok, mas eu não tinha esse dom. Só que eu precisava comer, eu precisava me vestir e sobreviver. Tá. Então, eu passei alguns anos me prostituindo, muito triste, o preconceito, a violência, a gente lida com as pessoas, era uma avenida, era Washington Luiz, São Paulo, Santo Amaro, pessoas jogando ovo, jogando pedrada, polícia vindo, batendo na gente. Muitas vezes a gente trabalhava a madrugada toda, chegava no final do dia, a polícia pegava a gente, fazia a gente tirar a roupa, jogava nossas coisas da bolsa no chão, pegava nosso dinheiro, queimava nossas roupas, nossas bolsas, a gente tinha que ir para casa com carona, todas juntas peladas. Eu conheço lá. A minha irmã morava na Rua das Rosas. Conheço. Perto do Washington Luiz. Isso. Aí em seguida, contando isso com a minha mãe, a gente sobrevivendo, e eu voltei para casa. Minha mãe teve
um derrame seguido de um aneurisma. Ah, foi aí que você começou a cuidar dela. Foi. Que você se encantou. Foi aí que eu me encontrei na minha profissão. Minha mãe nunca bebeu, nunca fumou, minha mãe teve um AVC seguido de um aneurisma, foi para UTI, ficou 6 meses numa UTI, eu não conseguia viver, meu amor da minha vida era minha mãe. Meu pai também, minha família, mas minha mãe era meu amor. Como ela chamava? Helena Araújo, é meu anjo. Aí eu comecei a fazer velas perfumadas, eu fazia velas, e eu sempre gostei de mexer com cozinha, então eu fazia bolinho de chuva e levava pro pessoal à noite. Eu comecei a subornar o pessoal para poder ficar perto da minha mãe. Então eu levava, aí o pessoal, entra, fica um pouquinho com ela. Ia conhecendo enfermeira, Leva um médicos, bolo, chegava à noite, levava café, chá, pão de queijo, bolo, eu fazia velas perfumadas, levava. Então eu comecei eu passava as noites com a minha mãe na UTI, massageando, penteando, pintando a unha dela. Minha mãe sempre foi muito vaidosa. Muito vaidosa. E vendo minha mãe daquele jeito inchada, aquilo me machucava. Sim. Então eu conversava com a minha mãe. E minha mãe foi para casa, depois de 8 meses, foi para casa com uma traqueostomia, porque na hora de entubar, minha mãe entubaram errado, criou uma estenose. E minha mãe foi para casa com essa traqueostomia. A gente aprendeu ali na raça a aspirar, a tirar o tubo. Sim. Então, aí eu me vi apaixonada por cuidar da minha mãe. E uma coisa que antigamente me dava medo, hospital, começou a me dar prazer, porque eu estava fazendo pela minha mãe. Sim. Aí, minha mãe, desse jeito, meu pai teve uma trombose, teve que amputar a perna. Então, eu comecei a cuidar da minha mãe e meu pai. Meu pai ficou 8 meses no hospital também, foi para casa com uma perna amputada, quem cuidava foi eu. E, infelizmente, meu pai, depois de 3 meses, faleceu. Eu passei só cuidando da minha mãe. Depois de... ia dar 6 anos, minha mãe faleceu. E o jeito que eu encontrei para não ficar louca foi me profissionalizar foi estudar nessa profissão, foi ser cuidadora. Então, cada idoso que eu cuido é um pouquinho deles. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje para os pais, para os amigos, para as pessoas que conhecem pessoas como eu, dê atenção, não critique, né? Não tenha preconceito, não machuque, cuidado com as suas palavras, porque isso acaba com a pessoa. Muitas vezes é uma violência, uma palavra que agrava, que te agride, isso te machuca. Então, seja compreensivo e dê apoio, porque hoje em dia eu sou há 9 anos uma cuidadora de idosos, eu faço meu trabalho com excelência, eu tenho referência de todas as casas que eu trabalhei, posso dar nome por nome e tenho certeza que as minhas referências vão ser as melhores, porque eu faço um trabalho com amor. Inclusive, ela dá aula aqui no Guarujá para profissionalizar as pessoas para ser cuidador de idosos, né? Ministrei um curso no CAEC da Vila Rã, aqui no Guarujá, o CAEC Carlos César. Comecei dia 8 de outubro e entreguei. Foi o curso de mais sucesso do CAEC. Junto com a sala tinha que ter 20 alunos. Lotamos a sala com 29, ficou 18 pro lado de fora. E no dia 16 de dezembro, formei 29 alunos. 29 profissionais que são cuidadores com humanização, que tem um olhar carinhoso para o paciente. E esse é meu maior orgulho. Então, se eu puder somar, eu estou aqui. Inclusive esse curso que você fez com a Perla, né? Exatamente. A Perla Costa já veio aqui, que é uma graça também. Ela é a idealizadora dela que me convidou. Ela é ótima, ela que convidou você. Eu, por esse preconceito, ela me chamou, eu não. As pessoas vão me olhar diferente. Porque até hoje, eu vou em algum lugar, por mais que hoje eu sou uma pessoa, eu sou casada há 29 anos, eu sou uma pessoa autônoma, que trabalha, tem a minha vida, mas o olhar diferente ainda me machuca. Ela me demorou 2 meses a Perla me fazendo esse convite. Mas será que vão me aceitar? Uma hora ou outra eu decidi falar assim, eu vou.
eu vou somar, Sim, sim. eu quero fazer a diferença, Sim, sim. eu vou formar pessoas, porque a OMS diz que até 2020, agora 2026, vai crescer a população idosa em 16 vezes. E ela também fez uma pesquisa que os cuidadores que estão aqui não estão fazendo um bom trabalho. Sim. Então, meu trabalho é humanizar a minha Sim, profissão, isso mesmo. é olhar com um olhar diferente, é tratar com carinho, independente do que for. Eu sou um ser humano que cuida de outro ser humano. E Ponto. precisa ser respeitado também, é isso aí. Gratidão. Então, uma coisa também que você já falou, qual o conselho que você daria para as pessoas, já deu, o conselho já deu, você já falou como é que você se virou para todo mundo te respeitar, e na verdade é o seguinte, as pessoas, elas têm que entender que cada um, essa é a minha opinião, né? Eu acho que Deus deu uma missão para cada um. Então, o bacana é quando você percebe qual a sua missão, né? Então eu vejo isso por mim, que eu várias vezes eu já quis desistir, a Nele tá aí de testemunha, eu falo, não vou desistir porque eu não aguento mais. Sim, é difícil porque a gente não tem patrocínio, a gente se mata para fazer, para ajudar as pessoas, e as pessoas não tomam nem conhecimento, acham que você é escrava. Não, não sou escrava, eu tô aqui, eu sou escrava assim de Deus, porque Deus me colocou aqui para ficar nessa missão de ajudar as mulheres. Então eu vou continuar aqui como você. Parabéns. Então eu entendo perfeitamente o que você falou. Então, gente, somos uma graça, hello.